Olá, bom demais ter você por aqui. Depois do recesso parlamentar, o Congresso Nacional tem pela frente a análise e votação da reforma da Previdência. Principal pauta do semestre, a proposta de emenda à Constituição, apresentada no final do ano passado pelo governo, gera dúvidas e discussões. Os pontos mais polêmicos são aumentar para 65 anos a idade mínima para se aposentar e elevar de 15 para 25 anos o tempo de contribuição. Mas não é só isso. No programa de hoje, vamos entender melhor essas possíveis mudanças, saber quais os problemas reais que justificam uma alteração no regime de previdência e quais as alternativas à proposta que deputados e senadores começam a analisar. Fique com a gente, o primeiro programa de 2017 já começou. Brazil not as a regional power, but as a global power. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Dois Pontos de hoje, o primeiro programa de 2017. Feliz ano novo para você. Estamos aqui hoje falando sobre Previdência Social, a reforma da Previdência, recebendo convidados muito especiais, a Eli Iola Gurgel, graduada em Economia, com especialização em Ciência Política e doutorado em Demografia, tudo pela UFMG. Atualmente, ela é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade, onde é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública. Obrigado pela presença, professora. Obrigada pelo convite. Estou recebendo também o Marcelo Barroso, que é graduado em Direito pela UFMG, mestre em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e com doutorado em Direito Público pela PUC Minas. Atualmente, além de professor de Direito Previdenciário, ele é procurador do Estado de Minas Gerais, advogando nessa área de Direito Previdenciário. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço pela oportunidade e o convite. Ok, a minha primeira pergunta é saber o seguinte. O governo federal encaminhou ao Congresso no último dia 5 de dezembro, no finalzinho do ano passado, portanto, essa proposta de reforma da Previdência. A principal justificativa de membros do governo é de que sem uma reforma a Previdência vai quebrar. De fato, é uma justificativa válida, a Previdência vai quebrar caso ela não se reorganize, professor? O que a senhora pensa? O sistema previdenciário é algo muito caro para a sociedade brasileira, né? Nossa Previdência, ela nasceu em 1923 e ao longo dessa vida longa que a Previdência teve, ela já foi ameaçada de quebra várias vezes, né? E a gente pode lembrar que talvez a mais forte foi a ameaça ainda na época da ditadura militar, no início dos anos 80. Né? Houve medidas muito graves, mudanças de benefícios e contratos que a Previdência tinha até então e que foram fundamentais para estabelecer, a partir daí, uma grave desconfiança. Né? Houve vamos dizer, uma campanha sistemática a partir dos anos 80, no sentido de dizer que a Previdência tinha fragilidades estruturais e que, portanto, os brasileiros não contavam mais com uma Previdência Social sólida, que até então tinha se tornado. Então, a gente assistiu uma corrosão, vamos dizer assim, sistemática na imprensa e a partir de alguns órgãos governamentais, no sentido de solapar as bases de equilíbrio e de sustentação da Previdência brasileira. Ou seja, então esse discurso de quebra da Previdência, ele é velho, né? Desta vez, ele cola, professor? Não deve colar. A população precisa ser esclarecida, tem que saber o que realmente acontece. Eu vou falar em números, né, já que os números é que estão sendo utilizados como fundamento para esse suposto déficit, como a professora Iola acabou de dizer. Veja bem, só para ter um parâmetro, em 2015, a receita da Seguridade Social, é importante dizer que Seguridade Social envolve Previdência Social, Assistência Social e Saúde, as três áreas. A receita da Seguridade Social em 2015 foi 694 bilhões.
contra uma despesa no mesmo ano, nas 3 áreas, de 683 bilhões. Então, eu estou dizendo que existe um superávit na Seguridade Social de 11 bilhões em 2015. Então, não existe um déficit na Seguridade Social. O que falam para a gente é que existe um déficit na Previdência porque eles pegam um fragmento da receita da Seguridade Social com uma despesa da Seguridade Social, que são os benefícios previdenciários, ou seja, parte o conjunto da obra. É como se eu tivesse que fazer uma casa toda e preocupar só em fazer a parede sem preocupar com o telhado e com o alicerce, né? Então, é uma falácia, é um suposto déficit, esse déficit ele não existe. E ele é um fundamento equivocado para as reformas. Como a professora acabou de dizer, isso vem sucateando, solapando o fundamento de uma reforma necessária. É bom dizer isso, reformas são necessárias, mas não essa protagonizada pela PEC 287, que foi enviada para apreciação do Congresso Nacional. Então, um ponto que o senhor coloca importantíssimo é de que a Previdência, por si só, ela não deve ser considerada. Ela está dentro de um regime maior, que é o da Seguridade Social. O governo se esquece disso, professora, ou não? Quais que são, então, os interesses por trás aí de esquecer que está inserido num regime maior de seguridade, de, portanto, saúde, enfim? Qual que é a importância de se considerar isso? Foi muito importante, professor Marcelo, recuperar essa ideia. Porque em 1988, né, a Constituição, a nova Constituição brasileira, ela mudou totalmente o desenho da Previdência Social no Brasil. Até então, nós tínhamos o INPS, né, o Instituto Nacional de Previdência Social. E em 1988, na Constituinte, e isso foi para a Constituição, a partir do artigo 194, se cria no Brasil algo que nunca tinha existido na nossa história, mas que já tinha ocorrido em outros países, a criação do chamado Sistema de Seguridade Social. E como o professor Marcelo falou, esse sistema ele cobriria não só a Previdência, como a saúde e a assistência social, que de outro modo estavam também já dentro da Previdência antes de 1988. Só que, por exemplo, a saúde, a assistência médica previdenciária, só era fornecida a quem tinha carteira de trabalho assinada. E em 1988, a sociedade brasileira cria o direito universal à saúde, à previdência e à assistência social. E, para isso, criou um sistema com um orçamento próprio. Né? O orçamento da Seguridade Social, ele inclui não apenas as contribuições previdenciárias, mas criou também outras fontes, a contribuição, por exemplo, sobre o faturamento das empresas, sobre o lucro de empresas financeiras. Receita de concurso de prognóstico, quer dizer, das loterias, de a loterias receita que líquida, não são... ela vai para a Seguridade Social. Exatamente. Então, isso que conforma essa receita, esse orçamento que o professor Marcelo acabou de citar, né, no valor de 2015, de 694 bilhões de receita contra uma despesa de 683, né? Tendo, então, esse foi o ano de menor superávit, de uma sobra positiva menor de 11 bilhões. Exatamente. O ano passado, a sobra foi de 43 bilhões. No entanto, o governo vem, desde 1994, retirando sistematicamente 20% desse orçamento da Seguridade para despesas diversas do governo, inclusive pagamento de juros. Né? E isso principalmente o pagamento de juros da dívida. Ele retira, isso que a professora diz, a desvinculação das receitas da União, a DRU, né? Que desvincula 20%, desvinculava, né? 20% das receitas, e agora com a proposta de aumento para 30%. Quer dizer, eu não consigo entender, uma pessoa que está no cheque especial, eu consigo pedir para ela dinheiro emprestado, é a mesma coisa que dizer que a Previdência está deficitária e eu retiro dela 30% da receita. É incoerente, né? Então, os números, eles não refletem a real necessidade da reforma previdenciária. Não por isso. A reforma ela é necessária, mas não a reforma com base unicamente na questão financeira. Da despesa. Da despesa. Ela precisa ser vista de uma forma maior, que é, a meu sentir, a implementação do sistema de Seguridade Social.
um planejamento não de governo, professor, mas um planejamento de Estado, para que a Previdência seja sólida e ela, inclusive, possa fundamentar e servir de fundamento para o desenvolvimento do próprio Estado. Concordo inteiramente com o professor. Inclusive, só ilustrando essa ideia, recentemente saiu uma estimativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de uma dívida de pessoas e empresas, 13 mil pessoas e mais ou menos 160 mil empresas de vários tamanhos, em torno de 900 bilhões de reais de dívidas dessas pessoas e empresas de impostos com o Estado. Então, a gente não está ouvindo falar numa reestruturação, numa reforma, por exemplo, da capacidade de arrecadação do sistema de seguridade social, em particular da Previdência Social. De recomposição Social. Das contas públicas para evitar, e, por exemplo, me perguntaria, qual seria então a reforma necessária? Primeiro, extinguir a DRU, acabar com a DRU, né? Recompor a receita orçamentária do Caixa Único por meio do resgate desses valores que são de dívida ativa. E eu, Marcelo, se me permite, eu acrescentaria, a segunda medida seria suspender as renúncias. Perfeitamente. Porque, ultimamente, né, o governo vem utilizando a renúncia de impostos como incentivo à produção. Né? E, de cara, a mais afetada é o orçamento da Seguridade Social. Por quê? O que se troca? Se propõe ao empresário que pague menos obrigações sociais. Então, o governo renuncia às obrigações sociais, né? O empresário não recolhe a Previdência e isso fica como subsídio, como estímulo a pretensa aumento de investimento e produção e aumento de emprego. E isso tem se tornado uma válvula de escape muito importante dos recursos da Seguridade Social. Alguns órgãos estimam que até 2019, isso iniciou-se em 2010, o impacto orçamentário é de cerca de 400 bilhões sobre o orçamento da Seguridade Social, que se perdeu e se perderá por causa de renúncias propostas pelo governo aos empresários. E para além das renúncias também tem entidades que não pagam, né, esse valor. Exatamente, a sonegação fiscal, isso é o nome, né, de quem não paga. Crime. Empresas que recolhem a contribuição do trabalhador e não repassam para o governo. Que entidades são essas, professores? São empresas e de grande porte, né? Por isso essa conta de 900 bilhões de dívidas de empresas, certamente a Previdência é um grande componente dessa sonegação. Esse ponto é fundamental. Né? O que acontece? O governo ele quer evitar recompor o gasto dele, ou seja, ele não promove medidas para recomposição dos gastos de habitação, transporte, pagamento de folha de salário de servidores. Ele não procura medidas de fazer isso, de pagamento de juros, e tenta buscar o recurso onde tem. Aonde? Na Seguridade Social. Tira 30%, 20%, 30% da Seguridade, põe no orçamento e fala que o problema está na Seguridade Social. E aí quem paga essa conta é o trabalhador, aumentando a idade dele para no mínimo 65 anos de idade para se aposentar. Criando uma regra de transição para pessoas que têm acima de 50 anos, homem, 45, mulher. Ou seja, evitando duplicidade de pensão, lembrando que, só um exemplo, né? O segurado paga a contribuição ao longo de toda a sua vida, falece, deixa a pensão para sua esposa, seus filhos. O governo está dizendo que essa pensão ela será diminuída, o valor será diminuído 50%. Pela metade. Ora, ele pagou foi pelo inteiro, não pagou pela metade. O sistema, ele previa atuarialmente o pagamento para que a pessoa recebesse vitaliciamente, inclusive, por tudo, pelo valor de 100%. E simplesmente o governo fala, não, se morrer depois da reforma, vai pagar 50%. E o dinheiro que ele pagou a mais, o que vai acontecer? Depois eu quero pegar um pouco, né, desses pontos polêmicos da proposta do governo para a gente poder analisar, mas antes eu queria saber o seguinte, um dos pilares, a gente sabe, aí da Previdência Social, pelo menos da arrecadação,
é relacionada à atividade econômica. De que forma que isso acontece? De que forma que a geração de empregos e também de renda de um país acaba ajudando, contribuindo para a Previdência? Eu tenho uma teoria muito interessante. A professora, inclusive, me orientou no mestrado e ajudou a desenvolver essa teoria, que é a seguinte: os países mais desenvolvidos, eu digo Alemanha, Estados Unidos e Japão, em termos de seguridade social e economicamente mais desenvolvidos, eles funcionam no seguinte sistema muito simples também. Recurso da Previdência aplicado num fundo, que eles chamam de fundo de pensão. Mas lá todos são vinculados ao fundo. Se eu perguntar aqui para todo mundo, qual que é o seu número de identificação social, o seu NIS, o seu PIS, o seu PASEP, as pessoas vão ter dificuldade de falar. Agora, se eu perguntar qual é o número do CPF, todo mundo sabe de cor. Eu quero dizer que nós somos brasileiros orientados ao consumo e não à poupança previdenciária. Se eu procurar na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão, qual é o seu principal número de identificação? O número de identificação social. É o Social Security, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Isso significa que a população toda está assistida por um sistema de proteção social. Esse sistema tem um fundo com recursos capitalizados. Esses recursos são emprestados ao mercado financeiro com juros. O mercado financeiro empresta para o empresário produz lucro, devolve o valor para o mercado financeiro, que devolve para os fundos de pensão, que devolve para o beneficiário quando ele precisar. É um sistema de um círculo virtuoso. O nosso, o que acontece? Para começar, nós não temos um fundo. Não existe esse fundo no Brasil. Nós não temos um fundo de previdência no INSS. É um sistema de repartição simples. O que entra, sai para pagamento de benefícios. Esse recurso deveria entrar, capitalizar, ser aplicado no mercado financeiro, ser aplicado na produção e retornado ao trabalhador. O que eles querem fazer? À custa do trabalhador, ele se sustentar. Para que o Estado nesse ponto? Não precisa. E o que está por detrás de tudo isso? O interesse imediato do mercado financeiro de ter acesso direto a um recurso, porque se ele tiver acesso pelo fundo, talvez ele vai ter um custo maior de utilização desse recurso. Então ele quer o acesso direto. É o meu entendimento. Eu gosto muito dessa ideia que o Marcelo começou a trabalhar, né, na tese de mestrado, e eu acho que assim, a gente não precisa inventar a roda, né? Outros países que têm sistemas públicos de seguridade social fizeram isso com o fundo de acumulação da Previdência Social. Quer dizer, as pessoas pagam durante toda a sua vida produtiva, sua vida ativa, para terem um benefício quando se aposentam, né? Durante essa vida ativa, esse recurso ele precisa ser aplicado, né? Para que tenha renda, né? Não é possível que só um banco sabe fazer isso. Por que o Estado, ao administrar, né, esse fundo público, que é da maior importância para a segurança social, não faça isso, né? Então, na verdade... E se beneficie disso. E se beneficie Utilize disso. os recursos para transporte, educação, pagamento de folha de salário, Exatamente. desde que remunere o capital Exatamente, utilizado. desde que remunere o capital. E o que ocorre é que a gente não... Por exemplo, a previdência do servidor público, que é malhada como uma previdência injusta, porque paga benefícios integrais. Quando vai se ver a contabilidade que o governo apresenta dessa previdência, só aparece a contribuição do funcionário público. O governo se omite como empregador. Por suposto, ele como empregador, receitas que tem ele também. teria que também fazer a sua contrapartida em termos de financiamento do fundo de previdência dos seus funcionários, dos seus empregados, e isso não ocorre na contabilidade pública, né? Então, acho que o Marcelo tocou num ponto fundamental, que é a reforma do conceito de previdência social no Brasil, Conceito que de tem que cultura. estar associado ao conceito de seguridade social, ou seja, todo cidadão, não só o que trabalha, tem direito à segurança social, à proteção, né, à vida digna, ao envelhecimento digno e à proteção quando ele está em situação de fragilidade, né, na doença ou num acidente. Então, nós precisamos retomar o conceito que está na nossa Constituição. Nós não estamos falando de criar um novo. É não deixar que se desmonte o que a sociedade brasileira conquistou em 1988.
E quais que são os desafios aí para poder então acabar com essa DRU e também fazer com que as empresas passem a contribuir para que não haja uma isenção fiscal tão grande? Qual que é o caminho? Primeiro, por parte do governo. Creio eu que ele deva se reestruturar. O que aconteceu? Ele extinguiu o Ministério da Previdência e vinculou a Previdência a uma pasta do Ministério da Fazenda. Ao contrário, deveria criar, no meu entendimento, o Ministério da Seguridade Social, com 3 secretarias de Saúde, Assistência e Previdência. Integrar as áreas. Segundo, políticas de integração dessas áreas. Por exemplo, o que eu faço para ter uma Seguridade Social forte? Eu preciso de uma Previdência forte. E o que eu posso fazer na saúde para ter uma Previdência forte? Tornar a população saudável para que ela possa trabalhar, contribuir, arrecadar e ter recurso para pagar a assistência social. E o assistido deve ter ali uma política que depois que ele foi assistido durante um determinado tempo, para que ele migre para um sistema de previdência. A ideia, eu não vou só dar o peixe, eu tenho que dar o peixe e ensinar a pescar. A pessoa vai trabalhar e vai ser um contribuinte. Então são políticas públicas, né? Alteração de mentalidade para que todos tenham um número único, né? E que esse número único no país, ele seja um número de seguridade social. Para que a Seguridade Social conheça esse cidadão, essa pessoa, né? E o Estado possa promover as políticas necessárias. É importante, e as medidas que a professora Eliola falou. Tem que haver uma incisiva arrecadação da dívida ativa, inscrita já em dívida ativa, tem que buscar o recurso mesmo, evitar o pagamento excessivo de juros a todo custo, com recursos da Seguridade Social. Enfim, uma mudança de mentalidade completa. Ao final e ao cabo, implementar o que a Constituição já determina desde 1988. Tem gente que é um pouco mais, digamos assim, radical, acha que não precisa de reforma, na verdade precisa acabar com a Previdência. O que vocês pensam disso? De fato, existe a possibilidade de um Estado sem Previdência Social? Em no início dos 80, né, toda a Europa discutia também a reforma dos seus sistemas de seguridade, né? Exatamente pelas mudanças demográficas, a crise econômica, né, que se abateu nos anos 80. E eu gosto de lembrar de uma frase de um professor especialista em sistemas de previdência, principalmente latino-americanos, professor Mesa Lago, que ele dizia nos anos 80 que, nos anos 80, uma coisa se modificou. Educação e saúde, que até então eram consideradas como políticas sociais, passam a ser ativos financeiros. Ou seja, o capital financeiro volta o olhar para previdência, saúde, educação como ativos negociáveis. E um grande interesse, né, de investidores passa a se deslocar para esses segmentos. O que eu estou dizendo, então? É que quando uma previdência pública se retrai, se fragiliza e quebra, onde as pessoas vão buscar proteção para quando elas não mais conseguirem trabalho ou conseguirem trabalhar? Numa previdência privada. Isso nós estamos vendo se estampar na televisão, nos jornais, diariamente, né? A propaganda da previdência privada como substituição a um sistema de seguridade amparado, né, e suportado pelo Estado. E assim, então, há um interesse muito claro. Fortíssimo. Recentemente, o Banco Mundial divulgou uma informação, há poucos dias, de que brasileiros com mais de 15 anos, apenas 3,8%, se preocupam em fazer uma poupança para o envelhecimento. E olha só que coisa interessante, quer dizer, isso diante de outros países que a população se manifesta em mais de 20% desde os 15 anos com a preocupação. É uma questão cultural. A questão, para até responder sua pergunta, Paulo, a Previdência, ela é social, o caráter social da Previdência ocorre a partir de 1883, na Alemanha, quando o chanceler Bismarck, ele assume como papel do Estado a proteção social de um grupo de trabalhadores que tivesse acidentado ou fossem acidentados
em acidente do trabalho. Então, quero dizer que se você retirar o Estado da Previdência, ela continua sendo Previdência, não mais social. Não mais social. Eu quero dar um dado aqui importante. Hoje, o trabalhador que perde o emprego, ele pode ficar, se ele tiver menos de 10 anos de contribuição, 12 meses sem contribuir e mesmo assim ter direito a benefício previdenciário. Se ele ficar inválido, ele tem aposentadoria por invalidez. Se ele ficar doente, ele tem auxílio-doença. Se ele morrer, ele gera pensão para o seu dependente. Nenhuma previdência privada faz isso. Ela não tem esse período de graça. Esse período de graça hoje, ele pode ser estendido até 36 meses, 3 anos. Só uma previdência social consegue fazer isso. Então, se você retirar o Estado da Previdência, ela deixa de ser social e aí é cada um por si. Quem pode pagar mais, vai receber mais. Quem não pode, não vai. E aí tem um elemento importante na Previdência, que é a solidariedade do sistema. Exatamente. Porque às vezes o empresário rico não precisa da Previdência, mas a Previdência precisa dele. Ele tem que contribuir para socializar, para que as pessoas que precisam tenham condições de receber os valores do Estado. O Estado é importante e fundamental na Previdência Social. Existe uma questão demográfica aí que o governo sempre coloca, que é a questão de que existem, claro, mecanismos que fazem com que a expectativa do país aumente nos últimos anos e a tendência é que continue a aumentar, portanto, a expectativa de vida. De fato, é isso mesmo, ou seja, temos mais jovens do que... Aliás, temos mais idosos do que jovens, temos então, portanto, mais beneficiários do que contribuintes ou não, mas isso é um problema já para um futuro próximo. O que vocês pensam sobre isso? É impressionante porque nós temos uma situação demográfica que é qualificada pelos demógrafos como um dividendo demográfico. Ou seja, nós vivemos uma característica demográfica que é interessantíssima, que teremos provavelmente até 2050 uma população, pensando em idades em que você pode trabalhar, em idades que você depende, né, de algum benefício, então, portanto, de 0 a 14 anos e com mais de 65 anos seriam as populações dependentes dentro da sociedade, tá certo? Entre 15 e 64 anos se chama população em idade ativa. Se essa população tem emprego, ela se torna população economicamente ativa e vai ser uma das bases importantíssimas de financiamento da Previdência. Pois então, nós temos uma configuração demográfica que indica que essa população entre 15 e 64 anos permanece majoritária em relação às demais até 2050. Hoje, a população entre 15 e 64 anos no Brasil representa 70%, praticamente 68,9% da população brasileira está com idade entre 15 e 64 anos, portanto, em idade de trabalho, e se essa população encontra ocupação, ela se torna uma população que vai contribuir para a Previdência. Importante, por exemplo, que a reforma poderia concentrar forças. Migrar essa população de pessoas com idade de trabalho para que elas sejam uma população economicamente ativa, ou seja, acabar com o trabalho informal. Exatamente. Para que as pessoas trabalhem informalmente e contribuam para o sistema. Onde a reforma procura fazer isso? Não procura fazer. A PEC 287 não tem nenhuma linha sobre a inclusão social. Agora, o fato é que a gente já passou por algumas reformas aí desde a década de 90, né? Fernando Henrique implementou o fator previdenciário, o Lula teve uma reforma focada mais nos servidores públicos, Dilma implementou a forma 85-95. Essas reformas, elas não foram suficientes, não são suficientes? Meras adaptações, puxadinhos que a gente faz na Caixa. Nenhum planejamento de médio e longo prazo. A Previdência ela tem que ser planejada o tempo todo, os dados são monitorados o tempo todo. As reformas são necessárias sempre. Mas reformas que têm um planejamento de longo prazo. O Brasil não se planeja em termos de seguridade social. Não tem a seguridade social implementada, essa é a verdade. Se houvesse um planejamento de seguridade social, todas as reformas elas teriam um norte, uma finalidade, que seria a seguridade social. Todas essas reformas, emenda 3 de 93, 20 de 98, 41 de 2003, 47 de 2005, 70 de 2012, 88 de 2015 e agora a PEC 287.
Nenhuma delas teve um planejamento de seguridade social. Todas adaptações, todas meras reformas pontuais que resolvem um ponto, mas não resolvem o sistema como um todo. Essa é uma concepção, né? Na verdade, isso que o professor Marcelo fala é fundamental, quer dizer, voltamos àquela ideia de que qual é a reforma que queremos, né? Nós queremos uma reforma que consolide o conceito que temos de seguridade social, né? Agora, sucessivos governos vieram bombardeando essa conquista que está na Constituição, né? Reforma de governo e não de Estado. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Eles reformam para governar no período em que eles estiverem no governo. Previdência não comporta isso. Previdência é de longo trato, sucessivo, né? A pessoa é um trato duradouro. É um pacto de solidariedade, intergeracional, longo, né? longo. Importantíssimo. Então, isso cria também uma cultura de solidariedade, não de concorrência individual, né? Você ter um sistema que está baseado na solidariedade, por exemplo, intergeracional, isso cria outra emulação, outro sentimento, outro ambiente cultural entre as pessoas na sociedade, né? As pessoas vão se enxergar no direito que têm, vão se enxergar no compartilhamento com o outro, né? No direito de ter proteção social e de ter uma vida digna. No entanto, nós vivemos sob o preceito do mercado, né? Então, na verdade, ao mercado interessa que essas pessoas percam a confiança numa previdência pública para que quem tenha renda vá procurar uma previdência privada. Inclusive, era a minha próxima pergunta, né? Com governos que bombardeiam tanto a previdência, com governos que promovem aí puxadinhos, não é fácil, né, confiar no Estado cuidando do nosso dinheiro. Exatamente. Que e vocês com isso, têm? essa erosão da confiança, né, na nossa previdência social, esse é o ganho fundamental que essas reformas nos últimos tempos têm feito, de corroer a confiança do brasileiro, que ainda é muito alta, porque a previdência privada, por exemplo, no Brasil não vingou até hoje. Então, há vamos dizer assim, uma pressão muito forte desses investidores sobre quem está no governo para que essas reformas minem de vez a confiança e a cultura do trabalhador com a previdência social, que é muito forte no Brasil. E essa privatização velada, escondida, ela já vem acontecendo. Só para você ter uma ideia, em 2003, fixou o teto de pagamento de benefício do INSS, que era, naquela época, R$ 2.400, equivalia a 10 salários mínimos. Hoje, se comparar um salário de R$ 937, multiplicado por 10, R$ 9.370, o teto de benefício do INSS não passa de R$ 5.500. Ou seja, metade do valor praticamente já foi privatizado. Exatamente. Por quê? Você recebe só até esse limite. Acima disso, se você quiser manter o que um colega meu chama de aperfeiçoamento previdenciário, você faz para a previdência privada. Isso já vem acontecendo com a diminuição do limite de pagamento de benefícios. E olha, outra coisa interessante, a gente estava falando de uma reforma de arrecadação, também o pagamento das pessoas para a previdência é feito, a contribuição até 11% do limite máximo do benefício. Então, mesmo que você ganhe um salário de 20 mil, você vai pagar a previdência, a sua contribuição será de 7% a 11% sobre 5.200, que é hoje o máximo de benefício. Então, portanto, quer dizer, uma outra reforma que poderia pensar é na reforma de benefícios. Então, você poderia mudar a contribuição conforme sua renda e ter também um gradiente de benefícios correspondente. Quem ganha mais, contribui mais, né? Exatamente. Ok, vamos então agora para alguns pontos aqui dessa reforma proposta pelo governo no final do ano passado. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é o fato de ela atingir todos os trabalhadores que estão na ativa. Isso pode, professor, ou seja, não é mudar a regra do jogo com o jogo em andamento? Todos não. Os políticos não estão incluídos e os militares também não. Então, estamos falando de trabalhadores vinculados ao regime geral e de trabalhadores servidores públicos vinculados a regime próprio. E por que eu fiz questão de fazer essa reforma, essa ressalva? Porque a reforma tem que atingir também os militares e principalmente os políticos. É necessário que haja uma rediscussão
do trabalhador político, né? Aquele vereador, deputado estadual, federal, o exercente de mandato eletivo do executivo. Nós precisamos desmistificar também a previdência desses trabalhadores, considero eles trabalhadores também. Mas o ideal não é começar já a olhar para as próximas gerações e para quem então vai entrar no mercado de trabalho, não é penalizar quem já está no mercado de trabalho? Sim, aí é um outro dado. Primeiro, a regra de transição ela é fundamental, é um direito fundamental da pessoa humana. Ela tem que ter, por exemplo, imagina uma pessoa que tenha 20 anos já contribuídos, mulher, faltaria para ela 10 anos e por causa da idade, ela teria hoje aí seus 50 anos, ela vai ter que trabalhar mais 15, quer dizer, 50% a mais do que ela teria que trabalhar. Isso não é justo, não é proporcional e não é razoável. Isso fere os direitos de transição e da dignidade da pessoa humana que a professora Eliola acabou de mencionar, né? Tem que ter uma regra de transição. A regra de transição é, primeiro, vamos atingir só quem vai ingressar no mercado de trabalho? Isso é uma regra de transição. Ou vamos criar um mecanismo percentual para todos, não só aqueles acima de 50 ou abaixo de 50, 45, né? Mas para todo mundo. Se você tem um ano de trabalho e tem 29 anos, mulher, para trabalhar, você pode aumentar em 20% os 29 anos. A mesma coisa de 20% daquele que falta 2 anos. Porque 20% de 29 e 20% de 2 anos, em termos numéricos, é bem diferente e é justo que a pessoa pague o que a gente chama de pedágio. E que, inclusive, esse pedágio foi utilizado pelas reformas da Emenda 41, da Emenda 47, e que, inclusive, o Judiciário entendeu como justo, proporcional, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, entendeu que o pedágio fixado em até 40%, em alguns casos, seria uma medida adequada para essa transição do sistema. Professora, sua opinião sobre, sobre essa idade mínima de 65 anos e pior, a questão de mulheres e homens, então, terem a mesma idade, 65 anos. O que a senhora acha? Não é desigual? O Marcelo tocou a questão da regra de transição, que é importante, porque ela contempla desigualdades, né, diferenças de pessoas que entraram em certo momento na vida contributiva. E, ao romper com isso, né, rompe-se um pacto de solidariedade também entre os trabalhadores, né? As pessoas que estão no mercado de trabalho vão perder direitos. Então, isso é muito grave, isso joga água na perda de confiança desse sistema. E veja bem, essa ideia de que as mulheres e homens, né, deveriam ter a mesma idade mínima no trabalho é algo muito complicado, né? Se na Europa essa aproximação, os apresentadores do governo gostam de mostrar que o Brasil só fica junto com alguns países, né, de terceiro mundo na questão da idade mínima, mas é importante lembrar que os países europeus eles já viveram uma transição demográfica há mais tempo, são sociedades mais envelhecidas e, sobretudo, tiveram, desde o pós-guerra, sistemas de seguridade social muito fortes. Então, as pessoas têm hoje uma base de vida, né, com um nível de desigualdade muito menor do que a nossa sociedade, de desigualdade econômica e social. Então, pensando na idade de 65 anos, e a proposta da reforma ela é muito mais perigosa, porque não é apenas 65 anos, está aprovado e não se fala mais disso. Não. Tem um dispositivo na reforma que faz com que o que o fator previdenciário fez a partir de 99, ele torna efetivo na Previdência para todas as pessoas que estiverem dentro da Previdência, que é, a cada ano inteiro em que a expectativa de vida de maiores de 65 anos no país cresça em uma unidade, essa unidade será acrescida à idade mínima. Então, não é idade mínima de 65 anos que essa reforma está tratando. Ela está estabelecendo uma idade móvel, que começa com 65 anos. Mas, se formos tomar, por exemplo, a expectativa de vida estimada pelo IBGE para 2018, já cresce de um ano. Nós teremos mais um ano. Então, em 2018, já não será 65, mas 66, a idade mínima. Percebe?
Então tem esse gatilho que Lembrando ainda não que está sendo bem debatido. É alterado por uma lei estatística ordinária, do IBGE e não pela Constituição. Exatamente, que é uma norma mais expectativa de vida, que é uma média, né? E aí vem a questão da desigualdade entre homens e mulheres, né? Essa média aplicada a todos os homens e mulheres e a todos os cidadãos brasileiros, ela agudiza a desigualdade. Efetivamente, uma pessoa que começa a trabalhar aos 11, aos 15 anos, não tem a mesma expectativa de vida de quem começa aos 25, depois de terminar uma faculdade. E mais, aqui em Minas é diferente da Paraíba, que é diferente do Amazonas, que é diferente do Paraná. São diferentes expectativas, se você observar as regiões, os estados, são expectativas completamente diferentes, que chegam a uma diferença de mais de 5 anos. E a expectativa, então, também diminui, imagino eu, quando a gente fala do campo e da cidade. Com certeza, Exatamente. com certeza. A Previdência também vai mudar para os trabalhadores rurais, né? Haverá, então, uma diminuição aí do valor, inclusive, para alguns trabalhadores, e também vai se ter aí esse limite de idade aumentado. Qual que é o grande problema disso? Já que alguns trabalhadores, como o senhor bem lembrou, começam a trabalhar bem cedo, né? Aos 11, 10 anos lá no campo. O problema disso é o seguinte, eu aceito até discutir os benefícios dos trabalhadores rurais, da idade mínima, da questão da diferença de idades entre homens e mulheres. Aceito, desde que eu consiga antes discutir a questão do custeio. Tá? Bom, então, ultrapassado, vamos imaginar que a questão do custeio foi resolvida, a DRU foi extinta e nada resolveu. Eu preciso saber o que eu faço com a população de trabalhadores rurais. O Brasil tem uma dívida com essa população, por quê? Antes de 1988, eles não pertenciam ao sistema. Eles não eram considerados trabalhadores pertencentes ao sistema de previdência social. Em 1988, ao criar o sistema de seguridade social, permitiu-se que esses trabalhadores fossem a eles, né, conferidos os benefícios previdenciários como todo trabalhador. E instituiu para eles um sistema de contribuição a partir de 1991 que não foi levado a efeito de uma forma concreta. Então eles acabam tendo o tempo anterior a 91 sem contribuição e posterior a 91 com uma contribuição ali, outra aqui, né, e conseguem se aposentar. E o sistema não suporta isso, né? Aí é um ponto importante. Mas veja bem, nós temos uma dívida que deveria criar uma regra de transição para esses trabalhadores. E doravante, sim, que eles fizessem uma contribuição efetiva dentro dos moldes do que ele produz. Eu estou falando de trabalhador rural em economia familiar. Não é aquele que vende em larga escala. Aquele que vende em larga escala, né? da agroindústria, ele é um trabalhador comum, né? Aquele de economia familiar, ele planta lá a sua roça de milho e feijão, comercializa aquela roça de milho e feijão e contribui sobre ela uma vez por ano, às vezes. Né? Mas ele tem que ter um benefício, porque aí vem a característica social. Eu preciso dele no campo? Preciso, porque senão eu não tenho alimento na cidade, eu não posso exportar. Ele é uma mola propulsora importante da economia. É por isso que eu preciso de integrar esse sistema, né? Para fazer com que esse trabalhador ele contribua menos, princípio da igualdade, né? Tratar situações desiguais de forma desigual na medida da desigualdade, para que ele contribua menos, para que ele não tenha aquela obrigação mensal de contribuir, mas que ele contribua. Hoje, na prática, sabe o que acontece? Eles preferem contribuir mensalmente para o sindicato rural, tá? Para comprovar a situação de trabalhador, do que contribuir para a Previdência Social. Eu conheço casos assim, contribuem mensalmente para o sindicato, coisa de R$40 por mês para o sindicato, mas não pagam R$40 para a Previdência Social. Quem que está errado nisso? O trabalhador rural? Não. A Previdência que não lançou um olhar devido que deveria lançar para o trabalhador rural. Ele tem que se aposentar mais cedo, tá? Porque o serviço rural é muito desgastante. Ele precisa ter condições de se aposentar com uma remuneração um pouco maior, porque o que ele recebe hoje é salário mínimo, né? Que a gente sabe é insuficiente para suas necessidades vitais básicas. Na reforma, o trabalhador rural passa a ter o mesmo tratamento que o trabalhador urbano qualquer. Ele vai ter que contribuir diretamente, individualmente para a Previdência. Também não se sabe como é que isso vai acontecer e vai, na verdade, prejudicar, né, esse direito que
foi conquistado pelos trabalhadores aí na história, né? Vamos chegando já ao finalzinho do nosso programa. Quero saber o que muda para os servidores públicos. Serão beneficiados, prejudicados com essa reforma, professor? Em termos do lado do servidor, ele já tem sofrido prejuízos desde a primeira reforma, que foi com a emenda 3 de 93. Eu chamo de prejuízo aquilo que é de retirada de direitos. Aumento de contribuições, extinção da integralidade, do direito de receber igual servidor da ativa. E essa reforma, ela procura uniformizar o sistema, criando regras idênticas entre servidores e trabalhadores. Você me pergunta, mas existe então uma igualdade? Olha, a igualdade formal, ela existe entre regras, a ideia seria essa. Mas existe uma desigualdade entre outras situações, por exemplo, uma velha discussão. O trabalhador ele tem um fundo de garantia por tempo de serviço. O servidor público não tem. Então, quando ele se desvincula, se aposenta, ele não recebe um valor de fundo de garantia por tempo de serviço, por exemplo. Então, ele está igualando as regras de aposentadoria, mas se esquecendo das desigualdades que existem entre os sistemas. Aí você pode me falar assim, mas os servidores ganham muito. Eles ganham muito e eles têm integralidade. Só para você ter uma ideia, 80% dos servidores públicos, e aí eu estou falando dos servidores municipais, estaduais e federais, ganham um salário mínimo. Porque os servidores federais e alguns servidores estaduais ganham valores realmente até compatíveis, alguns deles com a profissão, né? Com a formação, mas são valores altos. Qual que é o problema no Brasil? Comparando o trabalhador rural, que você me perguntou, com o servidor público. Um juiz na Alemanha, comparando com um pedreiro, o pedreiro ele ganha 6 vezes menos do que o juiz. O juiz ganha 6 vezes mais do que o trabalhador pedreiro. Aqui no Brasil é 100 vezes. Então, esse é o problema, da diferença de desigualdade entre as diversas categorias. Não estou dizendo que o juiz aqui no Brasil tem que ganhar menos, não. Eu estou dizendo que o pedreiro merece ganhar mais, mas que a relação entre eles tem que ser menor. E isso só se consegue fazer com uma cultura previdenciária. Uma cultura previdenciária. Em relação, então, voltando aos servidores, eles vêm perdendo direitos, extingue de vez as regras de transição, ou seja, aquelas regras de transição que eu mencionei lá atrás, que são regras fundamentais, acabam. O servidor não vai ter direito à regra de transição, ele vai ter uma única regra de transição prevista na PEC 287, acaba de vez com a integralidade, acaba de vez com a paridade do valor dos benefícios e procura igualar formalmente, mas mantendo essas desigualdades materiais, entre o trabalhador do regime geral e o servidor do regime próprio. Na verdade, eu acho que essa igualação é uma igualação rebaixando o que é hoje o benefício previdenciário, porque, veja bem, hoje, o teto do benefício, que acho que está em torno de 5.300, o maior benefício do INSS, ele é resultado, quando a pessoa vai aposentar, do cálculo das 80 maiores contribuições e salários que a pessoa teve ao longo da sua vida de trabalho, tá certo? E essa média aí dá em torno de 5.300 no maior valor. No entanto, a reforma atual, ela propõe que seja a média de toda a remuneração, dos salários de toda a vida do trabalhador. Ou seja, você sabe o que é uma média, você vai pegar o menor valor e o maior. E aqui você tem a média. Então, portanto, essa média já será menor do que a regra atual dos 80 maiores remunerações, percebe? E tem mais um detalhe de rebaixamento desse benefício geral que hoje conhecemos. Porque, pela reforma, ao completar o requisito idade de 65 anos, o trabalhador tem direito a 51% do valor do benefício, acrescido de 1% a cada ano de contribuição comprovada. E isso que gerou essa estimativa de que um trabalhador, portanto, para ter o benefício cheio, ou seja, ganhar hoje o que seria o correspondente a R$ 5.300, ele teria que ter começado a trabalhar aos 16 para completar aos 65 o tempo de contribuição. Então, assim, na verdade, hoje passa a ser necessário 49 anos
de contribuição a partir do momento que você tem a idade para aposentar. 49 de contribuição e no mínimo 65 anos de idade, se não mudar a expectativa de sobrevida para os anos Exatamente, porque ela é móvel. E numa economia que é uma montanha russa, né? Nós estamos falando, gente, não é de mais uma reforma, não. Nós estamos falando de uma reforma que vai desmontar o que nós temos hoje de previdência social. Uhum. Professores, né, eles vão acabar sendo penalizados aí porque a reforma revoga o direito à aposentadoria especial. Essa mudança é necessária? Não é necessária, e é bom dizer que hoje quem tem direito à aposentadoria do professor são os professores do ensino infantil, fundamental e médio. Professor universitário não. Por que isso? 2 motivos. Primeiro, porque a atividade de docência na universidade, ela tem concorrência, inclusive. Ela não precisa ser tão incentivada quanto nas outras áreas do ensino fundamental, médio e infantil. O Brasil sempre usou como política pública de incentivo aos professores lá do município, lá da zona rural, olha, você vai se aposentar mais cedo se você trabalhar aqui em condições adversas, né? Transportes irregulares, a gente sabe tudo o que acontece no meio rural. Mais do que isso, lidar com criança, adolescente e jovem requer do professor uma atenção diferenciada, uma atenção especial, planejamento de aulas diferenciadas, correção de provas diferenciadas, ou seja, exige muito mais dele. Simplesmente acabar com isso é fechar os olhos para uma desigualdade que acontece nitidamente. O professor, que é a mola propulsora de uma nação, né, não pode ser tratado previdenciariamente falando como todos os outros trabalhadores, assim como o rural, assim como o professor do ensino fundamental médio, assim como aquele profissional que trabalha em hospital. Ele não pode ter um tempo de trabalho igual àqueles que não estão submetidos às condições especiais ou diferenciadas. Então, retirar esse direito, não só dos professores, como de outras categorias também, é um retrocesso social muito grande. Ok, quero saber agora um pouco sobre a questão política e também jurídica, para a gente poder terminar o programa de hoje. Primeira senhora, quero saber se existe uma viabilidade política. Essa reforma ela passa pelo Congresso, o que a senhora acha? Bom, eu acho que não pode passar. Se esse Congresso, né, tem ainda vínculos com a sociedade brasileira, sobretudo com segmentos da sociedade brasileira que sofrem da profunda desigualdade social que nós ainda temos no nosso país, essa reforma não pode passar, né? E eu realmente assim, convido a todos para refletir sobre essa reforma. Acho que é um momento ímpar, um momento muito especial. Essa reforma ela é drástica, né? Como eu estava dizendo anteriormente, eu acho que ela sim quebra a Previdência, quebra um compromisso de solidariedade que nós fundamos desde o início dos anos 20 e que aperfeiçoamos na Constituição de 1988, ela cinde esse laço de solidariedade que os brasileiros fundaram. Então, eu espero e convido a todos para refletir sobre essa Previdência, para conversar com seus vizinhos, com seus colegas e chegarmos com nossa voz a esse Congresso no sentido de não só deter essa reforma, mas talvez inverter essa reforma no sentido da reforma que queremos. Qual que deve ser o papel aí do Judiciário brasileiro nessa questão aí da reforma da Previdência? O Supremo Tribunal Federal provavelmente vai ser chamado a opinar, a falar sobre essa reforma? Eu não poderia deixar de elogiar a magnífica colocação que foi colocada aqui pela professora Eliola. Se o Congresso tem um vínculo com a sociedade, ele tem que barrar essa reforma, porque senão vai deflagrar ações judiciais de toda a sorte no Supremo Tribunal Federal porque ela vai começar ali no primeiro grau de jurisdição até o Supremo e ações diretas no Supremo Tribunal Federal também, que será sim provocada a manifestar por conta de diversas inconstitucionalidades que já se contém nesse texto, né? Por mais que a Comissão de Constituição e Justiça, formalmente, no Congresso Nacional, tenha dito que é constitucional a alteração, ela fere de morte o princípio do retrocesso social, ela fere de morte o princípio da solidariedade, ela fere de morte o princípio do sistema
da Seguridade Social, para não dizer os mais elementares direitos, como o que eu citei aqui da pensão. Se eu paguei para ter direito a uma pensão integral, ou eu tenho a devolução do valor que eu paguei, ou eu tenho a pensão no valor integral. E essas questões todas será feita, né, a devida provocação ao Poder Judiciário, e certamente creio que os juízes vão ficar sensíveis, porque o direito não suporta esse tipo de ataque aos direitos previdenciários de caráter social e fundamental da pessoa humana. Como bem lembrou o professor, a PEC foi admitida pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, agora segue para uma comissão especial que vai ser criada no início agora de fevereiro pelos deputados, que tem até 40 sessões para poder analisar e também votar. Ela vai a plenário e precisa ser aprovada em 2 turnos para depois seguir para o Senado e do Senado para a sanção presidencial. Muitas perguntas por serem feitas, infelizmente nosso tempo terminou. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado, viu, pela contribuição. Obrigado. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente, mande sua crítica, sugestão ou elogio para tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.